Oi, gente! Estamos aqui para o nosso primeiro PodFem. E talvez você esteja se perguntando o que é PodFem. É um podcast voltado a mulheres reais que vivem o extraordinário de Deus. E hoje é o nosso primeiro podcast. Estamos aqui com a nossa convidada Aline, que vai compartilhar algo de Deus para as nossas vidas. E que vocês possam estar aqui sendo sensíveis ao Senhor para aquilo que Ele quer ministrar ao nosso coração. E realmente o foco da gente é que a gente possa compreender que não é só as pessoas que às vezes a gente assiste que parece estar tão distante da gente. Mas você pode ser essa mulher que vive o extraordinário de Deus nas suas experiências pessoais. E é isso que a gente quer compartilhar hoje. E hoje demos a largada do podcast 01 e vamos iniciar agora. Aline, nos conte das suas experiências, daquilo que o Senhor tem ministrado no seu coração, da sua trajetória. Estamos aqui para te ouvir hoje. Primeiramente, a paz, Senhor. É uma alegria para mim muito grande estar aqui. Eu me sinto honrada, prestigiada em fazer parte desse projeto seu, Tátila, porque você é alguém especial, você é alguém única, você é uma amiga, é um grande achado do Senhor para minha vida. E assim, o que eu posso te dizer que Deus tem feito chega a ser até assim inexplicável, né? Porque todas as nossas experiências com o Senhor são inexplicáveis. Estar aqui hoje gravando um podcast falando desse Jesus maravilhoso, para mim é inexplicável, porque eu sou a improvável. Eu sou aquela que não haveria a mínima condição de ser eu, mas mesmo assim Ele olhou-me, achou-me e chamou-me lá do meio das ovelhas e falou: bora, você mesma. Porque eu às vezes converso com muitas pessoas e tem muita gente que reclama de muitas coisas, que queriam muitas outras coisas. Eu falo assim: irmã, se você passasse pelo que eu passo, se você tivesse a luta que eu tenho, irmã, como que seria? Então, assim, para a honra e glória do Senhor, eu sou mãe de 5 filhos, tenho meu esposo, nós temos nossa casa, para a glória de Deus, trabalho, reformo cadeira, vendo desinfetante, uma loucura é a minha vida. Tenho um filho autista que requer cuidados, que requer remédio, que são tantas coisas. E tem dias que eu me pego assim, sufocada, e falando: meu Deus, como eu vou dar conta? Meu Deus, de novo essa luta, Senhor, de novo isso aqui. E por esses dias, eu estava vivendo dias muito difíceis. E eu cheguei a falar para a Senhora assim, falei: Deus, eu acho que o melhor é eu descansar mesmo em Ti e ficar de boa. Assim, desacelerar e ficar em casa, só em casa. E um dia eu sentada assim ali na varandinha, e o Senhor falou comigo: ai de mim, ai de você se não fosse as suas lutas. São as suas lutas que vão confirmando o quanto eu cuido de você. É cansativo, é exaustivo, mas eu estou contigo. Agora você quer ficar só dentro de casa, engordando, chorando e sem entregar vidas ali fora. Eu sou a mulher, Tátila, que não seria ideal para fazer o que eu faço. Eu deixo muitas vezes a minha casa para falar do amor de Jesus a outras pessoas, a outras casas. Eu deixo muitas vezes os meus filhos para ajudar os filhos de outras pessoas. Eu deixo muitas vezes o meu marido, eu deixo a minha vida e de repente é uma fila de lotérica, dentro de um banco, que Deus está usando a minha vida. Eu seria a menos indicada, porque Deus poderia ter levantado uma solteira, Deus poderia ter levantado alguém disponível, disposta a qualquer momento a levantar de madrugada e ir. Mas Ele me escolheu, mesmo assim, mesmo enfrentando o que eu enfrento, mesmo passando pelo que eu passo. E em tudo eu consigo ver assim a mão do Senhor mesmo sobre a minha vida. Eu acredito que muitas pessoas podem me conhecer aqui de Bataguaçu. Eu sempre tive uma carreira religiosa, né? Vamos assim dizer. Eu sempre tive uma carreira religiosa. Meus pais, minha mãe era muito católica, eu fui da igreja católica por muito tempo. E hoje eu conheço pessoas, né? Eu tenho ainda amigos que eram lá da época que eu era católica e muitos não entendem o que Deus fez na minha vida. Porque lá eu cantava, gravei CD, muitas pessoas orando. Eu tenho um amor ainda das pessoas de lá, mas elas não entendem por que eu vim pra cá. Porque como assim você agora é crente? Como assim pentecostal?
E eu também não sei explicar. Mas assim, em tudo isso eu posso ver que eu tinha muita sede. A verdade é que eu tinha muita sede. Mas sabe quando você tem muita sede e a pessoa vem e te dá água num conta-gotas, assim? Não, isso aqui não tem assim um bom eu quero mais. Só que assim, eu também não queria ser crente, né? Então, tipo assim, eu queria viver um Jesus do meu jeito. E então, muitas pessoas me perguntavam assim, você é crente? Eu falava, não, eu não sou crente, porque eu odiava os crentes. Mas o Senhor fez uma obra na minha vida, a ponto de dizer, hoje eu digo, eu amo ser crente. Eu amo ser crente, eu amo ser doida. Eu amo ser pentecostal, eu amo ser louca. Olha, se Jesus me chamasse para qualquer outra coisa, para eu ser uma ministra tremenda, renomada, eu não queria, eu quero continuar doida. Eu quero continuar louca por Jesus. Eu quero continuar andando de bicicleta e dando paz do Senhor para as pessoas. Eu quero continuar passando pelas pessoas e falar assim, irmão, me dá um abraço, que eu senti te abraçar. Olha, Jesus vai entrar na tua vida, na tua casa, na vida do teu filho. E as pessoas falam, gente, mas ela nem me conhece. Eu amo ser isso que o Senhor me chamou a ser. E eu não tenho qualificação para isso. Isso que é o mais bonito de Jesus. Eu não sou uma pessoa qualificada para isso. Mas mesmo assim ele me chamou. E diante de todas as experiências que eu passei e que eu ainda passo, eu entendo que Jesus quer que nós rasguemos as nossas, não só as vestes como o coração, mas Ele quer que a gente rasgue as vestes da religiosidade. Sabe assim? Aquilo que nós estávamos comentando. Mas não é gospel, eu não vou. Mas o fulano tá todo tatuado. Gente, eu ando dentro de bar, eu ando dentro de boteco, eu ando dentro de zona, eu ando dentro de prostituta, eu ando onde for. E abraço pessoas. E sempre a minha desculpa sempre foi desinfetante, porque eu vendo desinfetante em qualquer lugar. Então eu entro, eu abraço as irmãs que estão ali no prostíbulo, não abraço os irmãos, mas converso com os irmãos, dou a paz do Senhor. E pra mim, eu falo pra você que eu trocaria qualquer templo estruturado pra estar dentro de um boteco, falando do amor de Jesus para aquelas pessoas. Porque eu não sou movida a isso. Você nunca vai achar meu coração neste lugar. Porque o que eu amo mesmo é falar de Jesus para as pessoas dentro da sua realidade. E esse é o maior convite do Senhor para nós. Eu quero que você fale de mim, mas dentro da realidade deles. Meu esposo, né, como eu sempre conto, meu esposo era morador de rua, então quando eu quis Cristo a todo custo, assim, viver aquela loucura de evangelho, então eu pedi para o Senhor que eu queria viver essa vida missionária. Então eu fui para os bares, botecos, eu já orei dentro de biqueira. Meu marido entrava para comprar droga, de verdade. Ele falava, mano, entra aqui, ora aqui pelos manos. Ele falava para mim, e eu entrava lá, tipo, sem jeito, e fazia uma oração, daquele meu jeito ali, mas o Senhor recebendo. E de lá para cá, eu tenho sentido o Senhor me convidando a este lugar, mas não a mim, como também a você que pode estar assistindo isso, de nós que estamos cansados das vestes longas, das Bíblias decoradas, mas do amor pouco exercido, do amor pouco vivido. Para mim pouco me importa se a irmã chega de saia curta, se é tatuada, se tá com cigarro na boca. Eu não tenho problema nenhum com cheiro de cerveja, com cheiro de cigarro. Eu não tenho problema nenhum com essas coisas. Porque o que eu mais me importo é com aquela alma. E eu falo para Jesus, eu quero essa alma para ti, Jesus. Traz essa pessoa de novo para a sua presença, Senhor. Que ele possa sentir o seu amor, Senhor. Que ele possa sentir o seu cuidado, Senhor. Que ele possa, através desse momento, saber que o Senhor está aqui. Que o Senhor não olha para ele como o homem olha, como a religião vê, mas que eles possam te sentir. E eu acho que a maior luta minha, que também é contra a carne e o espírito, é justamente contra o meu eu religioso e o que Cristo verdadeiramente quer de mim. É a maior guerra. E aí eu fico sempre tentando fugir desse lugar do todo mundo faz. Porque é assim desde 1442. A síndrome de Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim. E eu também olho assim pra mim e penso, meu Deus, como que o Senhor vai me fazer crente? Como assim, né? Mas ainda assim, eu busco, sei lá, viver esse chamado, né? Como nós estávamos conversando antes, que eu também vejo muito em você.
uma coisa verdadeira. Ninguém nunca fez. Beijo para quem não fez, mas nós vamos fazer assim a partir de agora. Então, isso é muito essa autenticidade que eu também assim vejo muito em você. E é isso. É viver esse Jesus, é viver o Jesus de bermuda. Eu sempre digo isso. As pessoas têm muita sede. Hoje eu quero uma palavra, hoje eu quero. Não, eu queria que você conhecesse o Jesus de bermuda. O Jesus que está do meu lado, o Jesus que caminha com você a todo momento, o Jesus que não te cobra o que a sociedade cobra, o que os seus pais te cobram, o que o seu marido te cobra, mas um Jesus, sabe o Jesus amigo? Eu acho que é esse Jesus que faz toda a diferença na nossa vida. E é isso que eu realmente acredito, assim, sabe? Que eu tenho falado ao Senhor. Que tipo de mulher Ele quer levantar nesse tempo? A gente sempre fala sobre... A gente sai daquele lugar de tipo... você não é... Deus não só quer que você esteja na sua casa, cuidando da sua casa, da sua família. Mas às vezes o chamado de outras mulheres, né? O seu chamado, talvez você que está assistindo a gente, não é exatamente estar dentro de casa. Ser uma dona de casa. Mas o que o Senhor te chamou para fazer? Às vezes é para ser uma empresária, às vezes é para você estar em outras áreas, você talvez não tenha um chamado eclesiástico, porque dentro do contexto cristão eu vejo que a gente tem falado muito sobre isso, sabe? Deus te chamou para abrir mão de tudo, para ser missionária, Deus te chamou para cuidar das nações, cuidar das ovelhas, mas tem outras mulheres também que talvez se sintam não pertencentes, porque elas estão fora de casa, fora da realidade que muitas vezes a gente coloca as pessoas dentro da caixinha. E aí a gente entra naquele rolê de quando eu conheci a Aline, gente. Temos que contar essa história aqui. Oh, aleluia, tchim. Jesus. Eu vou tentar dar um resumo aqui. Mas enfim, eu conheci a Aline em um evento de uma igreja que teve, né? E aí eu lembro que você pediu o número lá para poder ter contato lá para seu filho treinar a bateria e tudo. E aí, beleza, eu vi a Aline lá, ela falou comigo assim, bem doida. Eu falei, que mulher maluca, gente. Mas enfim, eu me senti um pouco inconectada, que eu também não sou muito certa. Aí teve um dia que eu tava lendo na praça um livro, eu não tava muito bem. Eu disse, eu vou pra praça ler um livro para poder tentar refletir um pouco. Eu sempre quis morar num lugar mais tranquilo, então eu nunca tinha... tido esse tempo aqui na cidade e inclusive é uma coisa que a gente precisa refletir. Às vezes já temos orações que foram respondidas, mas a gente não está percebendo porque já estamos fazendo outro tipo de oração, outro tipo de pedido e a gente não está vivendo hoje. É algo que eu sempre tenho falado ao Senhor, eu preciso aprender a viver o hoje. A integridade do que o Senhor me deu hoje, a palavra que o Senhor me entregou hoje. Amanhã Deus pertence, né? A cada dia o Senhor vai cuidando da gente. E aí eu lembro que eu tava lá lendo o livro e você apareceu do Neida de novo. Aí eu tava lendo o livro e você pode te dar um abraço? Foi. E aí você me deu um abraço, me entregou uma palavra. E aí depois de vários meses depois que eu fui lá na igreja, foi um dia que eu não tava assim muito bem. Eu falei assim, eu só queria ir pra uma igreja que ninguém me conhecesse. Às vezes é bom a gente fazer isso, tá, gente? Uma dica aí. Eu disse assim, eu preciso ir para um lugar hoje que talvez ninguém me conheça, mas eu preciso só ouvir sua voz, né? Não ser a Tátila conhecida talvez do social media, a Tátila do Instagram, a Tátila das redes sociais, mas quem é você? A Maria que o Senhor quer conhecer nos bastidores. Quando ninguém tá te vendo, quando você tá lavando o prato, quando você tá no seu dia que você não tá arrumada, não tá maquiada, tá descabelada, que é algo que a Aline fala muito. Que eu vivo, né? E é esse dia também que o Senhor quer te conhecer. Né? Às vezes não ser aquela pessoa que todo mundo já conhece, mas às vezes a gente precisa ser a filha. Às vezes a gente tem dificuldade de ser filha de um Deus que cuida, que zela, que quer nos dar um novo direcionamento da nossa vida. E aí eu fui lá na Renascer nesse dia e eu tava tão mal, eu disse assim, eu só queria ouvir a sua voz. E aí a Aline veio, me entregou uma palavra, me abraçou e eu disse, ai meu Deus, eu chorei e tudo. Aí fui pra casa. E eu não te reconheci, não foi? Foi, não reconheceu. Pra não dizer que, tipo assim, reconheceu, entregou uma palavrinha, que às vezes as pessoas aí que estão com o coração duro, endurecido, entregou, o Senhor até usou alguém pra entregar uma palavra, você disse, não foi Deus, não, porque essa pessoa não conhece, Deus usa alguém que nunca te viu, nem lembra da sua realidade, pra dizer que foi Ele que te entregou essa palavra. Então, se você precisava ouvir isso, você já tá ouvindo isso agora.
E aí eu lembro que eu fui embora, eu disse, não, eu vou embora correndo aqui, que eu não preciso de carona, vou andando. Daqui a pouco no caminho encontrei a Aline de bicicleta. Aí a Aline me deu uma carona. A gente caiu pelo barro. Os caras acelerando aí. Aí o homem ficou preocupado no caminho com a esposa que ele tava de carro, parou para nos socorrer. A gente disse, não, a gente tá bem. E aí a Aline orou por mim, entregou uma palavra. E por que a gente está falando sobre tudo isso? Sobre a forma que eu conheci a Aline, né? É exatamente para a gente entender isso que o Senhor fala com a gente no dia que a gente nem tá esperando, né? E a gente pode pensar no contexto de Moisés. Moisés tinha fugido lá da terra da onde ele vivia, onde o Senhor levou ele para ele crescer diante daquele povo que vivia uma cultura totalmente diferente da que a mãe dele iria ensinar ele. E talvez a gente olhe assim e fale, meu Deus, o Senhor está perdendo o controle, como assim o Senhor está usando lá o povo do Egito para perseguir os filhos de Deus? E em muitos contextos a gente pensa isso, que o Senhor está perdendo o controle. E foi exatamente o controle do Senhor e o senso de humor de Deus que pegou, fez aquele homem querer matar as crianças que tinha lá, e Deus botou uma criança lá no meio dele, ele nem percebeu. Porque é isso que o Senhor quer fazer em nossas vidas, é pegar uma pessoa ali como você, que às vezes se sente tão capaz, e botar num rolê totalmente aleatório, que a gente pensa que o Senhor perdeu o controle, mas é exatamente nesse contexto que Ele te usa, que Ele fala ao seu coração, e ao mesmo tempo que Ele ministra você, Ele ministra outras mulheres, e nós precisamos viver dentro desse contexto, na confiança e na esperança do Senhor. Né? E aí Moisés cresceu, e depois Moisés viu o povo, aquele povo perseguindo seu povo. Moisés acabou assassinando aquele homem, né? E como pensar, meu Deus, o Senhor vai escolher um assassino para levantar, para libertar o povo dele? É exatamente dentro desse contexto que Deus usa uma mulher doida como a gente para estar aqui em um cenário totalmente improvável, nesse podcast aqui totalmente improvável, dentro da nossa realidade, para você entender que Deus quer falar com você dentro da sua realidade, né? E é exatamente nisso que a gente compreende o poder de Deus, né? E aí Moisés estava lá depois de anos achando que ele não ia viver nada, que ele já tinha, não, eu sou só um assassino, só tô aqui cuidando agora das ovelhas do meu sogro, né? Só fazendo essa vida aqui cotidiana, vivendo todos os dias a mesma vida, às vezes é você no seu CLT que você quer fugir, só batendo ponto, mas Deus quer te usar onde você tá. E eu gosto de pensar, sabe? Eu leio a Bíblia pensando assim, naquela história, entrando na história. Como será que foi aquele momento e Moisés estava lá, cuidando das ovelhas, e de repente Moisés viu algo inexplicável? Uma sarça que estava ali consumindo ali, e de uma forma diferente. Moisés falou, meu Deus, o que é isso aqui? Né? E Moisés deve ter se assustado naquele momento que ele olhou para aquele contexto. E ele ouviu a voz do Senhor falando, tire suas sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo. E é exatamente dentro da sua realidade que você precisa glorificar o nome do Senhor. É na sua casa, é com a sua família, é tirar as sandálias. E talvez a sandália pra gente hoje, quanto mulher, significa às vezes descer do salto. Mostrar a nossa vulnerabilidade. Mostrar que Deus não só quer você todos os dias arrumada, ou no seu trabalho, na sua vida automática, mas às vezes Deus quer que você pare tudo e tenha um momento com Ele. Né? De você se retirar talvez daquela persona que a gente cria de mulher muito forte. Gente, eu já tirei isso da minha cabeça. Eu não sou forte, eu não quero ser forte. Eu quero ser sensível, eu quero ser vulnerável. Eu quero estar diante de um Deus que é poderoso o suficiente para cuidar de mim nos dias que eu não estou bem. E é isso que o Senhor talvez esteja querendo te dizer hoje. Que é esse Deus que não só quer você nos dias bons, mas é nos dias maus também. A gente tem essa dificuldade, a gente fica, ai, Senhor, eterno Senhor, Salvador, poderoso, e a gente não faz as nossas orações rasgadas a Deus. Tô por aqui, Deus! Eu tô estressada com fulano, tá me estressando, por mim que morra! E eu preciso, filhinha, deixa eu te explicar, alecrim dourado. E não é desse jeito que eu entreguei o meu filho por você. E quem é você, né, pra falar de alguém? E aí você vê naquele momento de você tá contrita ali, o Espírito Santo te rasgando, você tá bom, Senhor, perdão, fulano, né? E o Senhor vai falando no nosso coração, né? Exatamente dentro desse contexto, um dia comum, que eu vivi o extraordinário do Senhor, que você tem vivido o extraordinário de Deus. É no cenário que Moisés achou que era só um dia comum. E que Deus foi lá e falou com Moisés que ele iria ser levantado para libertar o povo de Deus, o seu povo, né?
E é isso, gente. O Senhor, ele age dessas formas, né? Das formas que a gente menos espera. Menos espera. Com as pessoas que a gente menos espera, e às vezes a pessoa fala, oxe, fulano deve estar doido. Que a gente tá lá na nossa vida de pecado e de repente o Senhor nos chama. E de repente ela tá fazendo não sei o quê. O que ela acha que ela é? Vamos ver até quando ela vai aguentar. E a gente, às vezes a gente faz até competição. Bora ver se ela aguenta uma semana, uma vez. E nós fazemos isso também com os outros. Né? Nesse lugar que a gente se coloca como um pecador diante de um Deus magnífico, poderoso. E é a graça dele que vai nos alcançando todos os dias. E é isso que eu sempre tenho falado, gente, que a gente aprenda a ser um aprendiz na mão do oleiro que é o Senhor. Né? Que a gente nunca acha que, vai ser suficiente, eu tô fazendo esse podcast aqui, gente, eu tô nervosa hoje, amanhã já vou estar bem. Não, é sempre esse coração temendo ao Senhor. Né, com a graça dele, de estarmos sempre nos colocando como aprendizes. Talvez você tem sua empresa há anos, você acha que você já sabe demais, e de repente Deus vai mudar todo o cenário da sua história para poder te tirar da zona de conforto, para você aprender a confiar nele. E é exatamente esse lugar, né? E nessa manhã, né, hoje, pela manhã, eu acordo, né? E sempre assim, meu marido acorda, dou a paz do Senhor, aquela coisa toda. E as pessoas pensam assim, né? Nossa, a irmã, eu escuto muito isso. Essa irmã vive sempre sorrindo, essa irmã parece que não tem tempo ruim. Irmã, se eu soubesse aonde eu sou formada, eu sou a contrariedade da minha realidade, tipo assim, né? Aí eu acordo, por exemplo, vou dar um bom dia, passeio com meu marido, não sei o que, mano, que mané bom dia, não sei o que. E eu ali naquela docilidade, vamos orar e abro a palavra. E hoje nós vemos sobre a conversão de Paulo, né? Na caminho de Damasco. Tá tudo pronto, papai. Matar mais não sei quantos. Tudo programado. Cheguei. Mas o que mais me chamou a atenção nessa passagem é que, tipo assim, um pouquinho antes, quando Estevão estava sendo ali apedrejado, que estava matando Estevão, sendo condenado, Estevão olha para o céu, né, vê a glória, vê Jesus assentado no trono, e para ele sim, pouco importa o que estava passando aqui embaixo. Mas o que me chama a atenção é que as vestes de Estevão caíam aos pés de Saulo. Era como se Deus dissesse, ele vai ser o próximo, ele não está nem sabendo. Aleluia! Tá jogando por você a próxima responsabilidade. Ele é o próximo e ele não tá nem sabendo. E a mesma coisa somos nós. Quando nós falamos, eu crente, jamais. E você pode ter certeza que essa pessoa que fala pra você assim, eu jamais vou ser crente, é o próximo. É em quem você tá jogando a sua capa. Que vai fazer coisas maiores do que você está fazendo por ela. E Paulo no caminho de Damasco foi isso, né? Ele não imaginava o que ele carregava. E ele nem imaginava o chamado dele. Mas Deus quis ele mesmo assim, mesmo assassino, mesmo... Porque Deus via as qualidades de Paulo, né? E quando Deus fala que ele encontra com o resplendor, né? Que vem o clarão, ele fala, gente, quem que é? Aí Jesus fala com ele, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele falou, mas quem tá falando comigo? Ele falou, sou eu, Jesus. E ele fica assim, né, perdido, e aí fica cego, ele tem que ser conduzido para uma casa, e Jesus vai lá e fala com Ananias, o Espírito Santo vai lá e fala com Ananias. Ananias, coitado. Ananias! Saulo está cego, eu quero que você vá lá, ore por ele, interceda por ele e devolva a visão. Ananias fala, gente, mas eu tenho ouvido falar tanto desse Saulo. Não é um maluco lá que mata, não é um maluco lá que é perseguidor. Aí Jesus é esse, meu. Pra mim ele é tremendo, eu boto a maior fé nele. E pra mim ele é vaso valoroso. Então a mesma coisa somos nós. O teu histórico pode ser o pior, mas pode ter certeza que Jesus olha pra você e vê um trem tão bom, que só Jesus sabe ver isso. Eu não sei ver suas qualidades. Eu conheço isso aqui, uma pinceladinha. Mas o Senhor, Ele vê coisas que nem você sabe que você tem. E a mesma coisa é você. Deus, Ele vê e quando Ele chama a gente, não é por causa da voz bonita, não é porque a gente, não é porque entende de moda, não é porque sabe pregar. É uma estratégia. Estratégias. Ele vê, Ele que fez, né? Então Ele vê o profundo. E eu sempre digo assim, que o crente bom é o crente que foi o pior. Tipo assim, o pior lá pro mundo é o melhor para Deus.
Então, a qualquer momento, eu e você pode chegar diante desse caminho de Damasco. A gente está indo programado para uma coisa. Paulo estava indo, continuando ali para matar os cristãos. Era a sede dele acabar com aquele povo falando de Deus. E ele fazia em nome de Deus. E muitas vezes nós estamos igual Saulo. Nós estamos fazendo as coisas em nome de Deus, mas ainda não conhecemos Ele. A gente está tão na religiosidade. Não, porque eu não posso cortar cabelo. Porque eu não posso ter tatuagem. Porque eu tenho que ser crente, eu não posso fazer isso. Mas você está tão na religiosidade que você precisa ficar cego para então ver Cristo. E foi o que aconteceu com Paulo. Ele ficou cego, mas foi quando ele viu. Porque enquanto Paulo fica cego, os olhos físicos dele fecham, mas os da fé abrem. E Deus é poderoso o suficiente para falar lá do céu: Paulo, volta a ver, maluco. Ele era poderoso para isso, mas ele pega quem? Pega Ananias. Eu quero você. Você que duvida do que eu vou fazer. Aleluia, vai receber. Amém. Você que duvida do que eu vou fazer na vida dele, vai ser você que vai pagar o preço por ele. Vai ser você que vai orar por ele, vai ser você que vai interceder por ele, e você vai ver hoje na vida dele. E nenhum dos apóstolos fez pelo evangelho que Paulo fez. E Paulo não acompanhou um terço, não acompanhou quase nada do que aquela galera toda acompanhou. E ele fez. Então, Tátila, o que nós aprendemos com Jesus é que pode ser a qualquer momento. E pode ser a pessoa que você menos espera. Aquela que você mais odeia, talvez. Oi, bem-vindo ao Evangelho, que não é coach, a vida não é um morango, é a realidade. É isso mesmo, pode ser quem você menos imagina, pode ser. E quando o Senhor faz, é lindo demais. Quando o Senhor faz, é perfeito. Talvez até aqui, eu e você, ou qualquer um de nós, né, Bianca? Uhum. A gente pode ter ouvido, como Jó, assim, a gente pode ter ouvido falar de Deus, de Jesus. Mas hoje os nossos olhos querem ver Ele. E quando os nossos olhos veem Jesus, como Saulo ficou cego e depois devolve a visão, nós já não somos mais o mesmo. E aquilo que nos apontava falando: mas você traficava, mas você fazia programa, o que você quer hoje ser crente? Essa é a pessoa que sabe exatamente o que dói na outra. Eu e você que ficamos a vida inteira de repente dentro do castelinho, eu vou saber como, que momento que um morador de rua sente fome, eu vou saber como. Que momento que um usuário de droga está no seu pior momento, na sua crise, na sua abstinência, Deus vai usar. Quem sabe o que o outro está passando. Ele não vai usar uma pessoa inexperiente. Ele jamais, Tátila, ele jamais vai te levantar para cuidar de pessoas que você não conhece dores. Ele não vai me usar para eu falar com pessoas de dores que eu não passo, que eu não conheço. Então ele vai me usar exatamente na área em que eu sofri muito, em que eu padeci muito, no que eu errei muito. E é nesse lugar que ele vai me levantar. E eu sempre, nós tivemos aquele GC que eu levei, né? Um papelão, um pedaço de papelão, um pote de sorvete, não foi? Uma latinha de tinta. E perguntei para os irmãos: o que vocês veem aqui? Ninguém viu nada. Eu falei para os irmãos: aqui tem uma casa. E por que as outras pessoas não viram? Porque elas não passaram aquilo que eu passei. Então a experiência sua pode ser a pior que for, mas se eu te falar que vai ser o melhor que você está vivendo, porque essa experiência dolorosa, sofrida, árdua, que você chora dia e noite, que está te preparando para irrigar outros solos, para ajudar outras pessoas a lançarem novas sementes e darem frutos. Você não é uma vergonha. Amém. É o seu testemunho que está começando. E é exatamente isso. Esse contexto de Saulo, eu acho incrível. Eu sempre pego as entrelinhas assim, sabe? Do que talvez as pessoas não reparem tanto. E o momento que Ananias vai encontrar Saulo, eu acho incrível aquela oração que Ananias faz. Porque ele fala, irmã Saulo. Isso. Então, naquele momento, a identidade de Paulo foi restaurada. Foi. Ele não era mais um desconhecido, mas Ananias o reconheceu como irmão, porque ele passou a ser filho de Deus. Ele passou a ser ter um pai que é Deus, né? Então, naquele momento ali, foi restituída a identidade.
E talvez a sua identidade esteja corrompida, né? De você pensar assim, não, eu sou o meu passado, eu sou a prostituta, eu sou a ladrona, eu sou a perdida, eu sou aquela que abortou, quis abortar em algum momento. Mas é exatamente nesse encontro com Cristo que a sua identidade vai ser restaurada. Aleluia. E ele vai dizer, eu sou o seu pai. A identidade de Paulo foi restaurada. Então ele passou a não ser mais Saulo, perseguidor, mas aquele que amou tanto e teve um encontro pessoal com o Senhor, que a vida dele foi transformada. Então ele passou a ter uma experiência sobrenatural. A ponto de que eu falo assim, Senhor, eu quero ser que nem Paulo, sabe? Tô nem aí, se eu tiver que escrever uma carta dolorosa para as pessoas. Mas eu tô chorando aqui por essa carta, mas é realmente o confronto que o Senhor deseja. Então, gente, eu amo o psicólogo, amo o coach, eu sempre falo sobre isso, mas existe o lugar deles. Não faça do evangelho uma lâmpada que o Senhor vai fazer os seus pedidos, não. Mas é o quanto você deseja que o Senhor derrube os seus desejos pessoais, destrua os seus sonhos, os seus propósitos, para que o dele prevaleça. E se o Senhor pedir para você abrir mão do que você está vivendo hoje, para você viver a centralidade do evangelho dele? Você tá, não, meu, deixa eu ver aqui na minha caixa orçamentária. Não, eu não tô dizendo para você ser irresponsável. Mas se o Senhor está te pedindo isso, por que você ainda não entregou? Quais são os medos e a validação? Nós mulheres passamos por isso, pelas validações pessoais. Não, o que é que fulano vai achar? Fulano vai me achar doida. Não, e se eu for com essa roupa, sabe? E se eu botar esse batom aqui hoje? E a gente tá deixando... Arrasa, gata, vai. E às vezes esse é um momento ali, gente, de cura na vida da outra mulher. Você já envolve o batom ali, não, eu comprei esse batom, mas fulano, aí você já bota um de no meio. E você já vai sendo confrontada ali, já vai ministrando a palavra do Senhor. E eu acredito que é isso, sabe? Nós mulheres precisamos nos voltar para a centralidade. Eu falo, não é ser mulheres rixosas, mas ser mulheres teológicas, com profundidade bíblica. Porque no dia que o inimigo quiser deturpar a nossa identidade, nós temos a palavra do Senhor. Não que a palavra do Senhor diz isso sobre mim, não porque o Senhor está dizendo isso sobre mim. E é voltarmos realmente à centralidade do Evangelho, de sermos mulheres profundas no Senhor. Não ficar com brigas tolas, não porque fulana se arruma demais, porque ciclana não, queridinha, alecrim dourado. O que você tem feito para o Senhor? Quanto é que você tem se dedicado ao Senhor? Né? Se o Senhor está te mandando falar isso com alguém, quais são os medos que ainda te impedem, sabe? Eu acho que é exatamente nesse contexto. Às vezes você tá lá fazendo suas cadeirinhas lá e o Senhor tá te ministrando. Às vezes é uma cliente que você recebe ali. Coisa linda. Né? Nos conte aí um pouquinho dessa experiência no seu ambiente de trabalho, né? O quanto o Senhor já ministrou pessoas através disso. Então, como eu já falei, né? Eu sou bem polivalente, assim, eu faço muitas coisas, né? Ao mesmo tempo. E então eu sou estagiária na creche, né? Eu também vendo meus desinfetantes, mas tenho me dedicado à reforma de cadeiras, que é com fios, né? E como tudo isso começou? Como alguns já sabem, eu tenho um esposo que era dependente químico, então nós rodamos muitas clínicas. E eu sempre acompanhando ele ali e tal. E o mais engraçado para entrar nas cadeiras, peraí. E o mais engraçado é que esse meu jeito é natural, E quando nós chegávamos na clínica, que a galera me via, eles achavam que a dependente química era eu. Irmã, mas vocês curtem um pai? Eles falavam, meu irmão, nunca usei droga. Você nunca usou droga? Era mais provável de usar. Falei, irmão, não sei nem que gosto que tem, não sei nem como fala o bagulho, não sei de nada, irmão. Então é só uma arção? Eu falei, é só uma arção. Mano, pois eu dizia que, assim, se fosse por mim, eu falava que era você e não era ele. Eu falei, pois é. Mas é assim que Deus faz. Então nós vivemos muito em clínicas de recuperação. E em uma comunidade que era Nascendo em Cristo, lá em Rondonópolis, nós conhecemos a pastora Maria José. O dia que você conhecer a pastora Maria José, você vai entender por que eu sou assim. Ela é 3 vezes mais louca que eu. E aí nessa comunidade, teve um irmão que ensinou a gente a passar fio em cadeiras para a gente ter lucro para a comunidade. Então vendia para entrar um dinheiro para a comunidade. E eu fui a primeira mulher e a única mulher que quis fazer aquilo. Falei, eu quero aprender isso aí. E aí tinha uma luta lá, ele tinha uma técnica de um toquinho, eu falava, toquinho, eu vou te vencer e tal. E teve um culto das primícias. E eu peguei a primeira cadeira que eu fiz e levei para esse culto.
Aí a pastora me chamou no canto e falou: Aline, eu entendo o seu coração de você trazer a sua primeira cadeira para as primícias. Mas primícia é aquilo que sai do teu bolso. A cadeira, tipo assim, você não teve investimento, você não comprou fio, você não pintou e tal. Então, eu entendo o seu coração, mas primícia é o que sai do seu bolso. Enfim, fiquei chateada, mas aceitei e beleza. Eu acho que eu fiz mais algumas ali e tal. E assim, passou-se muito tempo, tô em casa, aí ano passado eu ia receber a visita da minha cunhada. Eu falei pro meu marido: amor, nós temos que comprar cadeira. Aí fui ver o preço da cadeira e falei: o sangue de Jesus vai morrer. Se eu comprar cadeira, as crianças não comem, então o que eu faço? Aí olhei assim, Márcio, porque eu e o Márcio é da reciclagem, né? Nós somos gerados na reciclagem. E o Márcio tinha achado uma armação de cadeira. Eu falei: peraí, eu sei passar. E aí vi que tava promoção numa loja, eu comprei o fio. Meu Deus. E nesse dia que eu fui comprar o fio, eu tinha R$30 certinho, que era o preço do fio. E foi um dia que nós ia fazer a apresentação de jovens também, precisava de umas lanternas. Aí eu fui pagar o fio e falei pra Dani, mandei mensagem pra pastora: te amo, Dani. Falei: Dani, tem uns 30 do fio, filha, que eu vou passar. Você compra aqui as lanternas? É tanto em tal lugar. A Dani falou: beleza, ali ela foi lá e comprou. E foi a primeira cadeira que eu fiz. E a primeira cadeira que eu fiz como honra eu dei ao meu esposo. E aí comecei, achei outra armação, fiz pra minha filha e... Quer saber, Márcio? Bora fazer disso aqui. Aí comecei a comprar fios e reformando cadeiras. Aí reformava uma, postava no Facebook. E foram chegando pedidos. Hoje em dia, pra glória de Deus, eu nem posto tanto porque eu não dou conta de fazer as tantas que chegam pra glória de Deus. Mas eu quero dizer que isso é honra de Deus. E até testemunhei uma vez pro pastor Neto, pastor Deto, pastora Dani, são nossos pastores da comunidade Renascer, bate aqui, somos nós. E teve uma vez que o pastor me deu oportunidade para pregar, e preguei sobre Caim e Abel. E a oferta de Caim, que Deus não recebeu, e a oferta de Abel, que Deus recebeu. Que Abel deu da gordura, da Abel foi do sacrifício. E eu tinha uma cadeira lá e eu tinha fios coloridos. E uma madrugada Deus me acordou e falou assim: faz uma cadeira. E eu precisando pagar a conta. Mas eu falei: eu não tenho fios, porque eu tinha várias cores. Aí Deus falou: faça cadeiras coloridas. Eu falei: Deus, mas o que eu tenho não dá para fazer uma cadeira. E só ficar na minha mente: faz a cadeira. Aí acordei e pensei, falei: eu vou fazer aquelas cadeirinhas de praia, que ela é menorzinha, que aí vai dar o fio que eu tenho, vai dar. Aí eu pegava a cadeirinha de praia assim, armava, ela fazia assim, ó, puf, brava, 3 vezes, de tanto que eu sou teimosa. Eu falei: entendi, Senhor, eu vou te obedecer. Eu acho que não tem fios, mas eu vou te obedecer. Amém. Peguei a cadeira e comecei a passar os fios, e falando com o Senhor, ele falando comigo. Ia passar o fio, acabava o preto, começava o roxo, acabava o roxo, continuava o verde, e fui indo. Acabou a cadeira, acabou o fio. Eu me senti como uma viúva do azeite. Uau. Eu olhei assim a cadeira pronta, e eu olhava para aquela quantidade de fio e falava: cara, não vai dar. Mas acabou a cadeira e acabou os fios. Quando acabou a cadeira, o Senhor falou: agora entrega para a igreja, dá para a igreja. Eu falei: não vou, eu vou vender para pagar minhas contas, o Senhor sabe. E na outra noite ele me deu a palavra de Abel e de Caim. Faz essa cadeira o que fez Abel, dá de coração. No outro dia eu descendo com o ensaio do louvor, com a cadeira na garupa, pus ela lá dentro. No outro dia eu preguei, né, essa palavra e trouxe a cadeira e falei: essa cadeira é para quando chegar uma mãe com bebê, é para quando chegar uma idosa, alguém que tenha problema de coluna. Essa cadeira vai ser para esse irmão, para essa irmã. E estava lá. Ofertei essa cadeira. Passaram-se meses. Eu recebi uma mensagem no Mensage: Aline, você mexe com cadeira, né? Eu falei: mexo. É que meu esposo morreu e lá na empresa deles tem um monte de armação, você não quer? Eu falei: não, eu recebo, eu aceito. Aí comuniquei o irmão Marcelo, ele me ajudou, fomos buscar. Eu ganhei mais de 70 cadeiras. Você sabe o que é isso? Você olhar pro seu quintal assim, tumultuado de cadeira. Eu cheguei com o Márcio e falei: você sabe o que é isso aqui? Eu dei uma para Jesus. Eu dei uma para a obra, Márcio. E olha o que Jesus... Gente, essa cadeira já nos ajudou tanto. Sabe aquele momento assim, ó, que não tem um da mistura? Aline, você reforma minha cadeira? Aline, você tem cadeira nova para vender? Tem!
Aí eu fiz uma promoção, você pode aproveitar também, R$100 a cadeira. Vou deixar o acesso dela aqui pra vocês. Menina, e como nos ajudou. E ainda hoje eu falei, Márcio, nós temos que abençoar a mulher que nos deu essa cadeira. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, Tátila? Que o maior investimento que existe, financeiro, emocional, psicológico, o maior investimento é o reino. Tudo que você faz para o Senhor, que te custa. Não é algo que você vai falar assim, eu vou ter um triplo. Não, o que te custa, o que te sangra. Mas você fala assim, não, tô, Senhor. Eu não sei do meu amanhã, mas estou assim. Você pode ter certeza que não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Não vai faltar, Ele não vai permitir. E eu tenho provado, Tati, desses cuidados. Eu sou uma pessoa que vive da providência, né? E tudo que eu visto, tudo que eu uso é doado, é tudo ganhado. Dificilmente eu compro alguma coisa. E às vezes as irmãs chegam, nossa, a irmã tá bonita. Eu falo, querida, providência Fashion Week. Ó, a dica aí, ó, hashtag Providência Fashion Week. Você já quero pegar isso. Você mesmo falou, nossa, Providência Fashion Week, Providência Fashion Week. E é sempre assim. E lá na vila onde eu moro tem muitas crianças. A gente já fez, eu recebo também muito. Tudo pra mim é sempre muito. Eu recebo muitas roupas doação. Eu recebo muitos sapatos doação. Eu recebo bolsas escolares, muita coisa. E nós fazíamos desfile com as crianças lá. Chegava, vamos fazer um desfile, Tia Aline? Aí fazemos lá o desfile. E são tudo coisas assim que Deus ele vai marcar a nossa história. Você tem tatuagem, eu também tenho a minha, mas a minha tá longe. E quando a gente olha para essa tatuagem, a gente lembra exatamente do momento que a gente estava vivendo. E a nossa história com Deus é do mesmo jeito. Cada fase é uma tatuagem. Você vai olhar para aquela dor, você vai olhar para aquela ferida, você vai olhar para aquela situação e vai falar, nossa, olha o que o Senhor fez por mim. Olha de onde Ele me tirou. Olha o que Ele fez na minha vida. Né? Eu já vivi muitas experiências também assim, em relação familiar. Já me separei, já divorciei, já casei de novo, já achei que ia dar errado de novo, mas eu vejo a mão de Deus sustentando tudo, né? E para quem não conhece a minha história, meu marido era usuário de crack, meu marido era morador de rua quando eu encontrei com ele. Eu tinha pedido para Jesus um fazendeiro. Vamos tomar um café aqui, gente, para dar um... Será que Deus está querendo falar alguma coisa com a gente? Vamos tomar. Eu tinha pedido para Deus um fazendeiro, porque eu queria pagar de caminhonete, queria que meus filhos comessem bem. E Jesus vai lá e falou, não, pera. E me deu o Márcio, que na época era um morador de rua. E o Márcio, se eu te falar que é o Márcio que foi o meu pastor. Esse meu jeito louco, sabe assim, de ser, eu não era assim. Eu era muito metida. Eu era insuportável. Eu sempre fui uma pessoa da hora, assim, mas eu era insuportável. Eu me achava assim, a Whitney Houston de qualquer pessoa. E quando eu conheci ele, você falando da oração sincera, me veio muito ele à mente, porque ele, quando eu conheci ele, eu não conheci ele bêbado e nem drogado, eu conheci ele só fumando. E quando eu vi ele bêbado e drogado, eu achei ele mais da hora. Eu achei ele super, sabe aquela pessoa que fala, cara, que cara não. E eu vi ele orando, e quando eu vi ele orando, sabe quando um véu rasga na sua vida? E aí eu tinha conhecido ele, enfim, conheci ele no albergue, trouxe ele pra cá de Maringá, conheci ele em Maringá, trouxe ele pra cá. E eu tinha falado com ele, Márcio, eu quero viver o Evangelho. E eu tenho certeza que Deus, você é a pessoa que Deus colocou na minha vida para viver isso. Você topa ir comigo no Mato Grosso do Sul, e lá eu deixo meus filhos cuidados por alguém, a gente vai viver a sua vida. Aí ele olhou assim pra mim, me deixou no boneco e falou, demorou. Eu falei, gente, eu chamo mais doido que... Agora lascou. E foi bem isso. E quando eu vi aquele homem bêbado, que ele já tinha me falado que a fraqueza dele era dinheiro, ele pegou dinheiro na mão, bebeu, usou droga, enfim. Quando eu vi ele bêbado, orando, eu falei, ai meu Deus, se um dia eu for assim. É a oração do publicano. Se um dia eu for assim, eu vou ser muito feliz. E aí eu lembro que ele entrou no carro e eu falei, nós vamos viver missão, nós vamos pregar a palavra. Não, pô, nós vai, pô. E ele bêbado assim. E aí ele falou, não, vamos fazer uma oração? Eu falei, vamos fazer uma oração. Aí ele tirou assim, né, o boné dele. E falou, aí Deus, ele falou do jeito que ele é todo malucão, assim, né?
Aí ele falou assim com Deus: aí Deus, eu não te chamo de santíssimo, nem de eterno, nem de nada, porque pra mim você é meu parça, você é meu truta, firmeza. E ele falando com Deus assim: aí Deus, leva pra nós, mano. Nós queremos pregar a sua palavra, mas aí eu sou um... Posso falar? Eu sou um bosta, eu sou um nada. Mas eu sei que o Senhor vai trabalhar na minha vida. Aí o Senhor me uniu com essa mulher, não sei qual que é o seu propósito. Mas aí usa a nossa vida, porque o Senhor usa aquele que não é, né, Deus? Para confundir quem é, né? Então usa nós mesmo, nós mesmo. E quando eu vi ele orando daquele jeito, eu falei: cara do céu, eu nunca orei assim. Eu não conheço esse Deus, eu falei. Que oração. E até hoje eu já ouvi muitas orações que me calmam, mas igual aquela daquele dia eu nunca ouvi. E ele colocou a bombeta e é isso mesmo. E ele não falava amém, ele falava: é isso mesmo. E colocou a bombeta, aí colocou: ó, Deus mandou nós ir para Epitácio. Só que assim, como ele estava muito louco e eu era muito intelectual, eu falava: não, ele é o louco da história. Ele é o louco da história e eu sou intelectual, né? E eu não entendia. E aí uma outra experiência que eu tive, Tátila, que tipo, eu nunca mais tive. Só de falar eu já quero chorar de novo. Peguei esse homem muito louco, muito chapado. Eu nunca tinha vivido isso. Eu tinha um carro, coloquei ele no carro, fui dar rolê com ele até aquela brisa diminuir. E ele saiu do carro e foi usar crack. E eu nunca tinha visto aquilo. Falei: cara, isso aqui pro meu pai vai ser o fim do mundo. Como que eu ponho um nome desse na minha vida, na minha casa? E ele desceu. E ele pegou a latinha, a pedra. E eu assim, olhando pra ele, segurando o volante, olhando pra ele. Quando ele deu a paulada que fala, né? Que ele deu aquela foi lá, aquela aspiração. O meu coração, eu senti como se fosse uma flecha de fogo, assim, entrou dentro de mim. O meu coração queimava, mas queimava que eu segurava assim no volante e chorava. Eu só chorava. E eu falava: meu Deus, o que é isso? Era um amor, era uma presença que eu não conseguia. Aquilo pra mim, ao mesmo tempo que era tremendo, era sufocante, eu não sabia explicar aquilo. É um desespero. Né? Era algo muito forte. É igual eu sempre falo para as pessoas, é igual quando carimba a boi, que vem aquele choque, aquele fogo aqui. E meu coração queimava. E eu falava: Senhor, o que é isso, Senhor? Porque eu não estava amando aquele homem mais como um esposo. Eu estava amando, eu acredito que era Cristo me derramando do amor dele por nós, né? Era como se Jesus falasse: você é um drogado, mas eu continuo te amando. Eu continuo te amando, eu continuo insistindo em você. Até você parar. Porque o mais bonito é que Deus sabe até onde a gente vai. E Ele não interrompe. Ele espera a gente parar e reconhecer: Senhor, eu nada sou sem ti. Venha me resgatar. E ele mesmo assim, todas as vezes que ele bebia, isso era uma loucura. Quem estava de fora falava: você está louco? Isso vai acabar com a sua vida, vai acabar com seus filhos. Como que você vai construir alguma coisa com esse homem? Só que eu sabia que Deus ia falar comigo todas as vezes que ele estava bêbado. Ele falava assim para mim: Deus vai dar filhos para nós, Deus vai devolver todos os seus filhos, nós vamos cuidar dos seus filhos, e Deus vai dar uma casa para nós. Ele falava: gente, como? Pois Deus fez. Deus deu a casa, Deus deu filhos. Ele falava assim: mãe, muito bom. Ele falou: você não está percebendo que Deus está me usando para testar a sua fé, mano? Uau. E ele chegava assim, nós chegávamos nos bares, a gente chegava nos bares e falou: olha, conta aí o nosso testemunho aqui pros irmãos. Aí ele falou: e assim, ele, aí, e é isso que eu falo: Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Ele ali, naquela situação, tendo posse desse amor. Aí me conta pra eles aí, o que Deus já fez na nossa vida. Mano, nós era isso, nós era aquilo, nós era aquilo. Mano, Deus foi lá e fez isso. Uma vez, Tátila, nós estávamos num bar em Minas, meu Deus, ou Goiás, não lembro. Tinha um irmão tocando violão. Ele falou assim pra mim: vai lá e canta um louvor. Eu falei: o irmão cantando Bruno Marrone. Eu falei: contar louvor? Não, bora lá. Ele chegou lá e falei: gente, é de gente assim que Jesus gosta. Aí ele chegou lá e falou assim: posso cantar um louvor? Porque meu marido faz rap pra Jesus, ele faz altos rap. Aí cantou lá um rap dele muito louco. Falei: mas não sei cantar muito não, mas minha esposa canta.
Aí me chamou. E nós começamos a cantar Eu Navegarei. O irmão do violão era desviado. Meu Deus. E quando nós começamos no oceano do Espírito e aliado Espírito, a glória de Deus desceu no boteco. Meu Deus. Você tem noção disso, Tati? Desceu. E foi uma presença tão linda. E eu vivi um outro momento desse também na praça com os irmãos da rua. E foi forte. Foi muito forte. Então, assim, é aquilo que nós não queremos entender. Não queremos entender. Porque a glória de Deus, ela se manifesta no lugar que você imagina e com pessoas. E às vezes eu falo isso, as pessoas falam isso aí. Então, gente, às vezes Jesus é o pior personagem que está do seu lado e você não sabe. E é Ele te vendo. E é algo assim que você estava falando, você estava ministrando no meu coração. Do que está no nosso coração. Às vezes você está aí, não, porque eu quero que meu marido seja liberto, minha mãe, meu pai, não sei. O milagre não é massa, é você. É o quanto você é quebrada no mover e na atitude do seu marido. Isso. É o quanto você é quebrada quando sua mãe não faz o que você espera, quando seu pai não faz, quando seu marido não faz, quando seu filho não faz. E algo assim que o Senhor ministrou no coração muito tempo atrás sobre minha mãe. O Senhor falou pra mim assim, não é sua mãe que precisa de cura, não. É você. É você. É você que precisa ser confrontada todos os dias. É nós nos permitimos a sermos um vaso. Sabe quando Deus usa Jeremias vai ali observar o oleiro. Tá vendo? É isso que eu quero fazer com o meu povo. É isso que o Senhor deseja fazer conosco, sabe? E a gente lê o contexto de Jesus e fica revoltado com os fariseus. Mas eu queria te dizer que você é um fariseu. Nós somos. Nós somos porque o publicano estava ali desesperado, orando, se humilhando. Talvez com palavras que ele não tinha palavras rebuscadas, não sabia o que falar. Mas o outro estava lá. Senhor Altíssimo, Soberano, com suas vestes dentro do templo, fazendo checklist todo dia de devocional, indo para a igreja todo dia, não falta um culto. Mas como é que está o nosso coração? E você sabe, Tátila, que a igreja, ela está vivendo o seu pior tempo. Porque é o tempo que tem se levantado mais conhecido. Hoje em dia todo mundo sabe explicar tudo. Hoje em dia tem informação para tudo. Hoje em dia, as pessoas, eu tenho assim, eu acho que é repúdio a palavra que fala. É tudo querendo explicar. É tudo tá na caixa, tudo eu sei te explicar. E a igreja, ela tá perdendo o fervor justamente porque Deus quer os que não sabem. Porque a partir do momento que você sabe muito, você vai precisar de Deus para quê? Eu li um livro que eu terminei agora, Inteligência Humilhada. E é exatamente isso que o autor fala também. Independente, Deus não tem problema de você estudar teologia, de você buscar profundamente. Eu acho que isso é extremamente importante, de você buscar a palavra, entender o contexto histórico para você até compartilhar com a igreja. Mas é você ter esse coração humilde de entender que sem a graça você não consegue. Que não é a sua teologia que vai te levar para um lugar mais incrível, ou mais up, ou mais espiritual. Mas é o quanto você se quebranta diante de Deus. É quando você compreende que essa teologia, esse conhecimento foi dele e volta para ele. E às vezes a gente quer, não, porque eu sei demais, porque eu sei explicar, mas o quão profundo está seu coração de dizer assim, Senhor, me destrói completamente. Né? E Agostinho, ele fala sobre isso. Ele fala assim, o que eu amo quando eu amo? O que eu amo quando eu amo Jesus? Será que eu amo mais os meus méritos pessoais, as minhas conquistas? Ou eu amo os que estão perdidos? Porque eu amo tanto esse Deus que me resgatou, que eu vou escolher, eu sou um milagre. Não é o seu marido que é o milagre, é você que é confrontada dia após dia. Né? Você que diz assim, meu Deus, cara, eu tô lá na igreja todo dia, eu não faço esse tipo de oração. É você, mulher, que às vezes acha que sabe de tudo, ou tem uma irmãzinha lá que não sabe a teologia rebuscada que você sabe, você acha que é melhor que ela, mas ela tá vivendo o quebrantamento do Senhor. E é o milagre de Deus, sabe? E talvez, gente, a gente precisa compreender, teologicamente falando, que o mesmo Jesus que foi lá depois do terceiro dia, ressuscitou Lázaro, foi o mesmo Jesus que deixou João morrer e entregar sua cabeça lá. E que tipo de cristianismo a gente está vivendo? A gente só vai viver o Deus do milagre que ressuscitou Lázaro, ou o Deus que deixou a cabeça de João Batista ser entregue à exposição? Não é, porque esse foi o confronto, esse é o chamado do Senhor.
E que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Só queremos o Deus do rápido, do acesso rápido, da conquista, dos méritos, você vai vencer, você vai triunfar, ou o Deus que diz, não, você hoje vai ser quebrado. Hoje o seu trabalho não vai dar certo, hoje a sua vida não vai dar certo, hoje o milagre que você está esperando não vai acontecer, porque o milagre é você. Você quer a vida, eu não vou trazer a cura. E sabe, quando João, no seu pior momento lá, que viveu separado da sociedade, comia diferente da sociedade, era o doidão, que a gente ia dizer, fulano tá consumindo álcool, mas a Bíblia diz que tá tudo bem consumir álcool para a gente alimentar o nosso pecado, tolerar o nosso pecado. E aí João vivia diferente, se alimentava diferente. Na Bíblia tinha dizendo assim, se alimente de gafanhoto, não. Mas Deus convidou ele para ser diferente. E às vezes vão ter coisas que o Senhor vai nos chamar de coisas que não é necessariamente pecado, mas ele está pedindo para você abrir mão, porque aquilo vai te levar e te afastar dele, né? E é exatamente nesse contexto que esse João, que abriu mão de tudo por Cristo, ele poderia ter uma vida triunfante no final. Olha que legal, que incrível. Que coragem. Mas foi o João que confrontou o pecado, confrontou Herodes, confrontou o pecado de Herodes da sua mulher. Foi. Que a menina pediu para a cabeça de João Batista, porque sua mãe orientou ela a fazer isso. E não foi o Deus que diz, não, eu vou lá, vou abrir a cadeia, eu vou libertar. Foi o mesmo Deus que abriu a cadeia e tirou Pedro. E a igreja está vivendo num momento ali de atos de total rendição ao Senhor, de oração, de estar contrito no Senhor. Foi o mesmo Deus que João mandou os seus discípulos lá. Pergunta a ele se ele é o mesmo Jesus. Isso. O Jesus que eu ia preparar o caminho. E ele recebe uma palavra de confronto de Jesus. Né? Então é o mesmo Deus que está no milagre, que opera, é o mesmo Deus que não dá a cura e que leva. E é esse tipo de cristianismo que nós precisamos viver. E se Deus nunca quiser transformar as pessoas do jeito que a gente acha, e a transformação precisa ser a nossa diária, será que a gente vai continuar amando esse Jesus? Questiona ou adora. E você que está aí, lindinha, hoje querendo ouvir um podcast que fale sobre mentoria de mulheres, sobre beleza, sobre estilo, sobre tantas outras coisas, mas o chamado do Senhor hoje é que você se quebre na mão dele. Né? E talvez o convite dele é realmente você tirar o seu salto, tirar tudo aquilo que você acha que já sabe demais para viver esse evangelho que a gente está tendo dificuldade de viver. O evangelho dos milagres diários e dos dias que não tem milagre, do dia que tem um maná e do dia que não tem um maná. No dia que Deus diz assim, Elias vai lá, profetiza contra aquela mulher. E no outro dia, Jezabel confronta ele. Sabe? E que Elias se viu dentro de uma caverna e Deus não teve problema em que ele fosse para a caverna. Deus até mandou alimento. Mas no dia que chegou o dia dele sair da caverna, o Senhor disse, agora saia. E é esse Deus, sabe, que não vai fazer a nossa vontade, mas a gente compreende que independente das circunstâncias, Ele é o nosso Senhor. E eu acho que um dos segredos que eu estou aprendendo assim com o Senhor é quanto mais você esmaga a sua vontade, mais Deus se revela e mais Deus te honra. Quando você se humilha, Ele te exalta, isso é a palavra. Porque a partir do momento, até antes de vir para cá, eu estava conversando com meu pai sobre isso. Quando você pensa assim, não, isso aí eu não faço. Não, isso aí eu não me submeto porque eu sou formada. Imagina. Quando você não se submete porque você acha que está em uma condição favorável, a graça não chega. Mas mesmo você tendo, e Ele sendo Deus, se humilhou, deixou a sua glória e vestiu a nossa carne para viver as nossas dores. Então muitas vezes nós não nos humilhamos e o milagre não vem. E às vezes a gente fala, não é o tempo do Senhor. Aí é só Deus alimentar nosso ego. E é só Deus dizendo, querido, o tempo já rodou. É você que não sabe se humilhar ainda. Porque nós precisamos mesmo, né? Igual o Mardoqueu lá na porta do palácio. Tati, é se humilhar mesmo. Mas eu já pedi 20 vezes, peça 21. Eu já perdi uma, perdi 77. Eu já fiz isso. Não, eu não vou fazer, não faz de novo. Se humilha. Porque quando você se humilha, a graça vem. O milagre acontece. Porque Deus está vendo, cara, ela não tinha um porquê fazer aquilo.
E ela faz. Eu tenho um filho que não convive comigo. E que até um tempo atrás ele me chamava de tia. E eu pegava a mesa. Mesa, tia. Deus te abençoe, meu amor. Jesus te abençoe. E eu, mãe. Eu não poderia falar, jamais. Eu vou te falar aqui, ó. Eu sou sua mãe. Você saiu daqui. Não. Eu sou o que da criança agora? Aí eu falo que você é tia. Deus te abençoe, meu filho. Vai com mim. E não é pai. Mas vai com o pai. Por quê? Porque eu preciso entender que o milagre que eu preciso sou eu que também tenho que fazer por onde alcançar. Não é só Deus. Deus ele pode fazer a qualquer momento. Ele pode falar do céu, bora hoje! E acontecer. Mas isso só vai acontecer se eu estou na forma e no padrão certo para receber esse milagre. Se ele quer, né? E se ele quer. Porque se ele não quiser, seja a tempo ou fora de tempo, ele não vai fazer. E o segredo, Tátila, é sempre se humilhar. E isso é muito difícil pra gente. Mas se humilhar. E a gente acha que assim, se humilhar é andar rasgado, né? Se humilhar. Gente, eu vou comprar essa roupa, né? Vou comprar essa maquiagem, porque eu sou uma coitadinha. Orgulho. Orgulho. Não, a gente acha que se humilhar, não, então eu vou andar a pé, vou andar de bicicleta. Não. O se humilhar é da alma. É um coração rendido. Rendido. Quando ninguém tá te vendo. Você no seu quarto lá e você e tipo assim, Deus, é a mesma coisa de Deus falar assim, ó, você pode tomar cappuccino todos os dias. Pode levantar na sua mesa e vai lá e faz seu cappuccino. Eu falo, vou lá e pego meu coador e vou coar meu café preto. Tipo assim, eu tenho o direito, eu tenho o acesso, eu tenho o poder e eu tenho a autoridade para fazer aquilo. Mas me conhecendo bem, eu acho melhor ficar na bicicleta. Eu me conhecendo bem, acho melhor ficar na kitnet. Eu me conhecendo. Porque tem coisas que a gente sabe que não é Deus que vai se afastar de nós. É que a gente vai se esquecer de onde Ele tirou a gente. Vai ter estrutura para isso, né? E é isso, gente. Eu acho que o podcast de hoje era exatamente sobre isso. E a Aline, o que é que você quer falar para as mulheres que estão assistindo a gente? Qual é a palavra que o Senhor colocou no seu coração que você poderia dizer para elas? É isso aqui, é essa frase para a gente finalizar esse podcast, o que faz sentido daquilo que Deus já tem feito e vai fazer através da sua vida, né? E o que elas precisam realmente ouvir, o que o Senhor quer compartilhar com elas hoje. Continue marchando. Continue marchando. Eu converso com muitas pessoas e muitas vezes a gente pensa que tá tudo errado porque às vezes eu tô na direção errada. Mas continue marchando, continue vivendo sua realidade, continue todo dia acordando cedo, colocando seu uniforme e indo trabalhar. Continue todos os dias acordando cedo e às vezes ter que pedir para um parente, para outro uma ajuda para comprar o leite para o seu filho. Continue fazendo as mesmas coisas, as mesmas coisas, as mesmas coisas, as mesmas coisas, até Deus se revelar no meio dessa luta. Não pare. Amém. Não pare, continue e Deus vai se revelar. É isso, gente. Finalizamos o podcast de hoje. Já curte esse vídeo, compartilha com outras mulheres que precisam ser ministradas pelo Senhor através dessa palavra que foi compartilhada hoje. E fiquem ligados que teremos novos podcasts. Deus abençoe.